Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham no YouTube, agora aqui pelo canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos alcance a todos. Antes de começarmos, gostaria de solicitar que então se inscrevam no nosso canal para que possamos todos receber aí as notificações de quando teremos as palestras, possamos assistir as palestras anteriores porque toda terça e quarta às 20 horas e toda sexta às 14 horas nós estaremos aí transmitindo ou postando alguma palestra online para que nós possamos manter as atividades da nossa casa espírita. Para começar a nossa palestra de hoje, vamos então a uma prece. Convido a todos para que se concentrem, fechem seus olhos, que possamos estar todos conectados com a espiritualidade maior. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, por todas as oportunidades que nos dá no nosso dia a dia, que possamos, Senhor, estar sendo cada vez mais orientados segundo o Teu Evangelho, segundo os Teus ensinamentos. Que Seus bons Espíritos nos acompanhem diariamente. Que nós possamos passar por esses períodos turbulentos melhor do que quando começamos. Ilumine nossa cidade, nosso estado, nosso país, todo o nosso mundo, para que possamos passar por essa pandemia e que seus bons espíritos sempre nos acompanhem. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O tema proposto para a noite de hoje está lá presente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Antes de mais nada, é interessante falarmos sobre algumas curiosidades desse capítulo. Ele é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, perdendo apenas para o capítulo das preces, mas com relação a conteúdo especificamente, ele é mais longo. Ele possui nada mais, nada menos que 13 mensagens espirituais, ou seja, bastante coisa para ser relatada. E é o capítulo que retrata a nossa situação atual. Por que ele retrata a nossa situação atual? Eu vou ler um pouco dos itens que estão compostos o capítulo para a gente já entender. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E daí lá nas instruções dos espíritos, bem o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo, perda de pessoas amadas por mortes prematuras, fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real e por aí vai. Ele é um capítulo bem extenso, mas muito proveitoso, vale muito a pena lê-lo. E aí fica também o convite para que os amigos possam assistir a palestra tanto de ontem, da Miriam, quanto as demais palestras, que a da Miriam ontem falou sobre o bem e o mal sofrer. O item 18 desse capítulo. Então vamos lá. O capítulo se inicia da seguinte forma. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estão saciados, pois tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Aí, esse é o início do capítulo. Um ponto importantíssimo para que nós possamos analisar e dar início às nossas reflexões da noite de hoje é o tempo verbal que Jesus utilizou naquela época. Então, por exemplo, bem-aventurados os que choram agora, no presente, pois que serão consolados, serão lá no futuro. Então ele traz essa percepção de que
Não é agora que passando pelos meus tormentos, pelas minhas provas, pelas minhas aflições, que eu vou ser consolado. Isso é um trabalho de formiguinha, vai sendo aos poucos que nós vamos resgatando. Porque vamos pensar da seguinte maneira: essa é a nossa melhor encarnação, porque tendo em vista que o espírito não retroage, então essa é a nossa melhor reencarnação. E essa encarnação a gente ainda erra bastante, imagina o que não fizemos anteriormente. Então vamos ali buscando cada vez mais, através da justiça das aflições, que é o primeiro item, mas fazer ali a compensação dos nossos débitos. Lembrando que essa compensação ela sempre pode se dar primeiramente através do amor, através da misericórdia que Deus tem para conosco. Nós temos oportunidades diárias para cometer aí atos de amor, atos de bondade. Nós é que não aproveitamos esses atos, sejam eles quais forem. E daí acabam que uma hora a conta vem aí pela dor. Mas poderia ser bem pior se nós não fizéssemos nenhum menor esforço para agirmos do bem. Continuando. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O que seria o bem-aventurado? Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurados, em algumas traduções bíblicas, eles podem ser definidos como felizes. Felizes aqueles que choram. Felizes aqueles que estão aflitos. Felizes aqueles que... E aí vem todas as bem-aventuranças. Por quê? Quem são os que choram? Quem são os aflitos? Somos todos nós. Lembrando que, com isso que eu falei anteriormente, a questão da justiça, tudo isso que nós já erramos, tudo isso que nós ainda cometemos de erros, mas todos nós somos fadados a sermos bem-aventurados. Ou seja, nós somos destinados ao bem, somos destinados ao amor. Assim como o nosso Mestre Jesus, que está lá na questão 625, quando ele fala que ele é o mestre, é o modelo e guia que serviu para toda a humanidade. E está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Onde está presente esse consolo? O que seria esse consolo prometido ali por Jesus, que nós teremos ali? Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. O consolo que ele vem através da doutrina espírita, que ela nos traz essa reflexão, nos traz todo esse movimento, ele se dá através da reencarnação. A reencarnação permite que a gente vá reparando os nossos erros dia após dia, encarnação após encarnação. Porque sem isso não haveria justiça divina. Trazendo também a questão da fé no futuro. E aí, outro ponto importante é definirmos a diferença entre conhecer e entre compreender. Quando eu conheço esses fatos, conheço que eu posso ser, que eu sou um bem-aventurado, que eu sou um aflito, eu começo aí a começar a compreender, estou um passo de compreender os porquês. Porque como muito bem a Miriam disse ontem, eu começo ali a sofrer, mas eu começo a reclamar, eu começo a achar ruim, eu começo a murmurar cada vez mais, nós estamos sofrendo mal. É um mal sofrer, que está lá no próprio Evangelho, lá no item 18. Quando eu começo a compreender que eu sou um aflito, eu começo a compreender aquilo tudo que eu tenho que passar, eu começo a sofrer resignado. Está lá no Motivos de Resignação. Eu começo a sofrer de uma maneira maravilhosa, onde eu começo a sentir sim essa felicidade, essa bem-aventurança. Então, por que nós sofremos? Está lá, em causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Se eu, por exemplo, eu não fiz nada de errado, se eu não estou procurando ser o melhor possível, estou procurando ser uma pessoa melhor possível,
dentro dessa encarnação, ou então os casos das crianças que nascem com algum problema genético, aqueles que vivem algumas horas e acabam desencarnando, eles não fizeram nada nessa atual encarnação. Então, isso está lá em encarnações anteriores. Que se lembram lá da justiça divina, a justiça divina nunca falha. Se não fosse pela justiça divina, haveria muita infelicidade no mundo, onde os materialistas sim estariam certos, estariam corretos no seu modo de agir. Mas como nós, quanto espíritas, acreditamos que a vida presente ela é um passo durante todo o nosso processo evolutivo, nós compreendemos de que eu posso sim estar resgatando algum erro passado ou estar passando por alguma provação para que eu possa evoluir de uma maneira melhor. Mas, se nessa mesma encarnação eu cometi alguns erros e eu me dou conta alguns dias, alguns meses, alguns anos depois, eu tenho ali, nessa mesma encarnação, a oportunidade de resgatar tudo aquilo que eu fiz de errado. Se não tudo, parcialmente eu tenho a possibilidade de resgatar. Dando prosseguimento, lá na justiça das aflições, justiça nas aflições. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, segundo Platão, justiça é harmonização. Harmonização entre o bem e o mal. Justiça é aquilo que nos faz estar corretos dentro das leis divinas. E nós temos que nos responsabilizar pela parte que nos cabe. Eu não posso dizer que eu sou vítima, 100% vítima, de determinada situação. Pois se alguma coisa está acontecendo comigo, alguma coisa eu fiz de errado, seja nessa encarnação ou na encarnação anterior. E lembrando sempre que Deus é um Pai que nos oportuniza sempre entrarmos em harmonia com as leis divinas. E como é que eu consigo fazer toda essa harmonização com as leis divinas da melhor maneira possível, sem que tudo que eu passe, tudo que eu já fiz, fique remoendo na minha cabeça, fique remoendo na minha consciência diariamente, a cada instante, a cada minuto, sem que eu fique tendo aí problemas existenciais ou então sentindo até culpa, porque às vezes eu estou reencarnado aqui numa família na qual eu prejudiquei ela em encarnação anterior. Para que isso não ocorra, nós temos lá o esquecimento do passado. Nós esquecemos, e isso tem um propósito, para que nós tenhamos uma nova oportunidade de reparação através dos sentimentos. Por quê? A lembrança do passado traria gravíssimos inconvenientes no processo de aprendizagem e de sofrimento. Porque nós frequentamos ambientes que nos são conhecidos, ou nascemos aí com espíritos que já nos são conhecidos, para que nós possamos resgatar os débitos que ali temos. Se ainda hoje a gente erra quanto filho, quanto pai, quanto amigo, quanto irmão, nós erramos diversas vezes, o que é natural, o que é normal, porque senão não estaríamos aqui encarnados hoje. Imagino que já não fizemos com menos conhecimento, com menos amor ao próximo, com menos empatia. E graças a Deus estamos vivendo hoje um momento que nos proporciona cada vez mais essa amorosidade, nos proporciona cada vez mais esse conhecimento e essa empatia. Nunca se ouviu tanto a questão de empatia como nos momentos atuais. E aí é importante refletir o que está acontecendo no planeta nesse momento. Esses acontecimentos aí que fazem com que todos nós demos as mãos, mesmo que separadamente, cada um em suas casas, por um movimento pela saúde pública,
pela saúde de todos nós, sejamos brasileiros, sejamos do exterior. Todos nós estamos buscando ser melhor. E aí cabe a reflexão: como é que eu estou saindo nesse período de isolamento social? Estou tendo a oportunidade agora de reparar questões familiares, por exemplo. Aquele tempo a mais com o filho, aquele tempo a mais com meus pais. Como é que eu estou trabalhando? Porque muitas vezes a gente não tem tempo. Nosso dia a dia é corrido. Às vezes 24 horas é pouquíssimo. Às vezes a gente precisa dormir menos para poder dar conta de tudo que a gente precisa fazer. E aí? E agora? O momento é agora. Nós estamos passando por um momento em que nós podemos aproveitar da melhor maneira possível, ou eu posso ficar aí sentado sem fazer nada, posso deixar essa oportunidade passar, e aí nada de bom vai sair nesse movimento. Então que nós busquemos, nesse momento, entender de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que estamos passando, seja de uma encarnação anterior, ou seja dessa encarnação, e que Deus é sempre misericordioso, nos dando a possibilidade de agirmos sempre no bem para resgatarmos aqueles nossos débitos. Então que aproveitemos esse momento de reflexão, que aproveitemos todo esse momento, toda essa oportunidade no isolamento social, para que nós tenhamos aí as convicções em nossa fé no futuro renovada, para que saiamos melhores amanhã do que somos hoje. Muito obrigado. E para encerrar, fazer uma prece final e já agradecendo a todos que estão nos acompanhando e que fiquem conectados com a gente, com o nosso canal, que nós estaremos aí nas próximas semanas postando cada vez mais coisas. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, pela oportunidade que tivemos de estar aqui hoje, reunidos, escutando um pouco mais sobre os teus ensinamentos, escutando um pouco mais sobre o teu Evangelho. Que possamos estar buscando esse auxílio, esse consolo, esse amparo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, e que o Espiritismo, como teu Consolador prometido, nos traz. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.